Esse é o nosso episódio número 9, da nossa sessão 12-12, de toda terça e quinta, às 12h12, onde eu falo como eliminar medos e inseguranças conscientes ou não que travam a nossa vida hoje, de sermos melhores e mais felizes, né? Eu sou a Cris de Medeiros, especialista em eliminar medos e inseguranças, psicanalista apaixonado por autoconhecimento. E o tema de hoje é medo de fracassar. E por esse medo, você não muda e fica com o prejuízo. É verdade ou não é? Então vamos falar disso, tá bom? Errar não é o mesmo que fracassar. A diferença está no olhar da gente, no olhar de quem erra ou de quem fracassa, né? Na consideração da capacidade. Se eu considero que tenho ou não capacidade para realizar aquilo. E também no sentimento de culpa, que reside num deles, ou no erro ou na capacidade. Você já deve, né, ter vivido alguma situação dessa, já? Já viveu? Eu já vivi várias situações de erro e de fracasso. E deve ter percebido que o fracasso, diferente do erro, castiga a gente. O fracasso bloqueia a nossa ação, o nosso movimento, né? O fracasso impede. O fracasso tortura, o fracasso trava a gente, né? Esse é o fracasso. E você deve saber que, quando a gente fica assim, a gente não fica nem melhor nem mais feliz. E estar do lado de uma pessoa triste é ruim, né? Então fica mais um pouco comigo, tá? Que eu vou mostrar como eliminar medos e inseguranças que travam sua vida hoje de ser melhor e mais feliz. E nós vamos começar falando pela diferença entre erro e fracasso. Será que existe? Será que existe essa diferença entre erro e fracasso? Olha, é bom ficar ligado, é bom prestar atenção, porque cometer um erro pode levar você a ter um medo futuro, sabe? Eu me lembro que, quando eu errava, lá na infância, aquilo me trazia consequências, e essas consequências eu não queria ter lá na frente. Então, o erro me leva a ter medo, um medo futuro de errar de novo, né? E aí a gente nem imagina que um medo passado, e não um erro, porque a gente olha, não é para o erro do passado, a gente olha para o medo, toda a consequência, né? Esse erro e esse medo passado é que me trava hoje. A gente não para. Não para porque a gente errou. A gente para porque tem erro, não tem medo. A gente para porque tem medo, não porque errou. A gente tem medo das consequências que um dia a gente viveu e não quer repetir de novo, né? Então tá, já que estou falando de medo, vamos continuar. O que é erro, então, Acrísio? O que é erro? Me define erro. Bom, erro eu posso falar em duas formas de erro. E a primeira forma é quando a busca que eu tenho por determinado objetivo, ela não acontece do jeito que eu imaginava. Isso é a primeira forma de olhar e interpretar o erro. Quando a busca daquilo que você determinou, eu quero chegar lá, não acontece do jeito que você imaginou. Isso é um erro. Apliquei um dinheiro num investimento com uma promessa de rentabilizar 10%, né? 10% ao mês. Ah, melhor do que poupança. Vou aplicar lá. E, de repente, depois de um tempo, a empresa quebra, dá um golpe e some com o dinheiro. Putz, eu errei, cara. Eu errei no investimento. Não foi um fracasso, foi um erro. Eu errei no investimento. Eu confiei demais, eu errei. Ou, por exemplo, também, resolvi assar uma carne e exagerei no sal. Mas eu não sabia a quantidade de sal, né? Eu exagerei no sal. Eu fui saber depois, estava salgada demais a carne. Ou errei o tempo de assar e a carne ficou muito passada, né? Eu estraguei a proteína do dia. Isso é um erro. Isso é um erro. Eu não sabia, nem imaginava o que podia acontecer assim. Eu não tinha uma receita na mão. Essa é a primeira forma de encarar o erro. E eu tenho certeza que você já errou alguma vez, né?
A segunda forma de encarar o erro é o olhar para o que não realizei, para o copo meio vazio, né? A gente tem um copo que está pela metade. Encarar o erro aí, nessa situação, é olhar o copo meio vazio, a parte que está faltando. Por exemplo, eu estou caminhando, vou descer da calçada, não presto atenção direito, piso numa pedra e viro o pé e quase caio, mas continuo andando. E eu, durante o restante da caminhada, fico falando, putz, mas aquela pedra, eu não olhei para aquela pedra, eu torci o pé, e se eu tivesse quebrado, se eu tivesse caído, um carro passado em cima, e eu fico falando daquele erro o tempo todo, né? Do copo meio vazio. Já viveu uma experiência assim antes? Já? Então, por exemplo, estou dirigindo o carro, teclando no Whats, coisa errada de se fazer, e de vez em quando eu vejo lá uma mensagem do meu filho, eu estou irritado com ele, você não deve fazer isso, porque eu não quero que você faça isso, e ao mesmo tempo eu recebo uma mensagem de um chefe. E o chefe diz alguma coisa para mim, e eu respondo ao chefe a mensagem que eu ia mandar para o meu filho. Nossa, imagina o desastre. Foi eu chegar na empresa e ser demitido. Claro que isso não aconteceu comigo. Né? Porque eu errei. Não era para o chefe, era para o meu filho. Eu errei. Erro. Erro é diferente de fracasso. E fracasso leva as pessoas, nos leva a pararmos, a desistirmos, a não fazermos coisas em nosso benefício. Mas não dá para confundir um erro com fracasso. Qual é o jeito errado de lidar com o erro? Eu vivo a frustração da expectativa. Eu tenho uma expectativa de que o que eu faça dê certo. Mas eu fico com essa frustração dolorosa, porque tenho dentro de mim a regra de que errar é feio. Mas como tenho dentro de mim que errar é feio? De onde aconteceu isso? Que errar é pecado, que errar é mal, que errar traz prejuízos. Quando que eu aprendi isso? Quando você aprendeu isso? Aprendemos na infância. Quando eu errava, quando você errava, né? E a gente apanhava, e a gente levava um castigo, e a gente era repreendido. Então, nós aprendemos e assimilamos que errar era ruim, que errar era feio, que coisa feia que você está fazendo. Mas eu não sabia. Ali eu aprendi que errar era feio. Né? Então, eu aprendo também a dor da frustração. E no futuro, eu aprendi lá no passado, né? No futuro, a possibilidade de um erro me leva a não querer mais arriscar. Eu não quero nem arriscar. Nossa, eu quero nem passar por perto. O medo e a insegurança, né, já foram instalados dentro de mim. Lá no passado, eu não quero repetir aquilo. Né? Qual é o jeito certo, então, Acrísio, de lidar com o erro? Já que esse é o jeito errado, eu vivi a frustração, né? Eu está mergulhado na dor da frustração, qual que é o jeito certo, então, de lidar com erros? Porque erros acontecem, né? Então está aí já um erro, um jeito certo. Errar é parte do aprendizado. Mas a gente não encara isso, tem até frases famosas, né? Errar é humano, mas errar duas vezes é burrice. Quem disse essa frase? Nunca errou duas vezes? Né? Errar é parte do aprendizado. Pega um ciclista de mountain bike, se ele nunca errou um caminho, e aliás, o caminho novo ele nunca fez. Ele não vai errar os erros dos outros caminhos. Ele tem habilidade, mas esse caminho ele pode errar. Né? Quem nunca errou mais de uma vez? Errar faz parte de eu aprender. Não aprendo com acertos. O acerto não me ensina, o acerto é acerto. Né? Se eu acertei é porque eu já sabia, mas para eu saber eu tive que errar. Sem erros, e não é 100 de número, é de nada, sem erros não há crescimento. Né? Eu não cresço sem o erro. Mas como? Às vezes é difícil a gente entender isso, porque a nossa vida foi impregnada de conceitos sobre o erro que nos impede de andar. A gente tem que andar num trilho do certo, e não existe esse trilho. Esse trilho que você fez é um trilho do passado.
Então, sem erros não tem crescimento. Assume isso, esse é o jeito certo de lidar com o erro. Erramos e aprendemos. O duro é quando eu não quero aprender. O pior cego é aquele que não quer ver. Fico batendo no mesmo lugar, tipo monjolo, fica batendo no mesmo lugar, aí sim, tem algum problema. Mas o errar é importante para que eu avance, para que eu saiba qual é o caminho que eu tenho que trilhar, que eu corrija o meu caminho, que eu ajuste o meu percurso, né? Então, essa é a forma certa de lidar. Outra forma certa é pensar que errar é uma possibilidade. Errar é uma possibilidade. Eu posso minimizar os acontecimentos que podem dar errado, mas mesmo assim, errar é uma possibilidade. Tira o peso do erro da sua cabeça, das suas costas, como se você fosse, nossa, a última das pessoas no mundo quando você comete um erro. Sabe, a junção de erro com pecado criou em nós uma cultura de que errar é mal, que não se pode errar, mas desde quando? Então não pode vincular as duas coisas. Né? É, bom, mesmo assim, os erros acontecem quando eu minimizo as possibilidades. Lembra que eu falei na sessão 12 da terça-feira sobre acertos, escolhas, que nós existimos para fazer escolhas e tomarmos decisões, e a gente quer fazer escolha certa, escolha que chegue num resultado positivo. Mesmo assim, a precaução, né? Eu me protejo, eu sou uma pessoa precavida, para que não aconteçam erros, mesmo assim eles podem acontecer. Né? E daí? Qual é o problema? Né? Esses erros vão acontecendo até a gente chegar no lugar desejado. Se erro não tivesse acontecido, o Brasil não teria sido descoberto. Então, não tenha medo de errar. Puxa, se o meu pai tivesse dito erra, menino, erra, mete a cara aí, vai, erra, eu teria sido muito mais empreendedor, porque os empreendedores não têm medo de erro, porque eles sabem que o erro vai filtrando, filtrando até eu chegar lá. Erro faz parte do empreendedorismo. Claro que a gente vai minimizando os processos que podem dar errado, se eu sei, mas não se ingessa a vida. Quer ver? Edição de um livro. Se um livro pudesse ser editado perfeito, escrito e editado, impresso e vendido, perfeito, sem erros nenhum, nunca teriam sido escritos. Por isso existe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta edições. Porque cada vez que eu escrevo, eu vejo algo que é importante mudar. Mas por que eu vejo algo e não vi atrás? Por que eu não vi lá um ano atrás? É porque lá eu tinha um pensamento sobre a vida era de uma forma. Um ano depois eu tenho um outro pensamento sobre a vida, que aquilo que eu escrevi já pode ser reconsiderado. É mais ou menos o que os pais fazem com os netos, os avós fazem com os netos, né? E os filhos chegam e dizem, pô, na minha vez não era assim, não. Você está muito mole. Os avós estragam os netos. Né? É porque ele reeditou o aprendizado dele. Então, os erros fazem parte dos aprendizados. Né? Eu falei de frustração, né? Eu disse qual seria a diferença entre erro e fracasso, já que nós tememos o fracasso horrivelmente. Fracasso é a última coisa que deve acontecer na nossa vida. Então, eu falei sobre a diferença do erro para o fracasso, falei sobre o erro, caminhos bons, o jeito certo, o jeito errado, mas citei frustração dentro do erro. É quando eu frustro, eu quero chegar a algum lugar e não chego. Eu fico frustrado. O que é frustração, então? É a dor causada por não alcançar algo que eu desejava. Né? Frustração é a dor causada por eu não alcançar algo que eu desejava. Naturalmente, ela causa uma frustração. Eu queria aquilo, eu queria tanto, mas não deu certo. Né? Algo buscado com empenho e trabalho. Então, além de eu desejar, eu empenhei, eu me esforcei para alcançar, mas não consegui, eu fico frustrado. Né? Mas também
A frustração vem de algo esperado que acontecesse independentemente do meu esforço, tipo loteria esportiva, tipo milagre, tipo que ela goste de mim, independentemente do meu esforço, né? Então isso também traz frustração. E a dor da frustração eu não quero sentir. Então muitas pessoas dizem eu amo, como é possível amar sem conhecer, né? Mas eu amo tal pessoa. Ela sabe disso? Não, eu nunca falei isso para ela. Mas eu tenho medo de falar. Medo? Qual é o medo de falar? Ah, de falar e ela dizer não. Aí, entende? A frustração alimenta esse medo da insegurança na pessoa. E o medo e a insegurança são eles que travam a gente de ser melhor. E aí eu não vou, não falo, não me exponho. Né? Tá bom. Fracasso. Falei sobre erro, quero falar sobre o fracasso. O que é o fracasso? Fracasso tem alguma coisa a ver com erro? Pode ter, mas não é só isso. Ele é muito mais profundo. O fracasso é a expectativa que ponho no outro de que ele pense sobre mim. O fracasso é assim: puxa, eu errei, mas se fulano souber isso, ele vai ficar achando que eu sou a pior pessoa do mundo. Aí é o fracasso. Aí é o fracasso. A gente considera fracasso por eu ter feito um empreendimento e não ter dado certo. Mas quer ver como que é? Uma vez só não é fracasso, né? Não deu certo. Mas você casa uma vez, casa duas, casa três, casa quatro, e aí quando se separa a quarta vez, poxa, vão dizer que eu fracassei de novo. Fracassei de novo. É porque tem algo dentro de mim que eu vou ser julgado por isso que eu tenho dentro de mim. A minha falta. Eu não fui bom o suficiente. É diferente de erro. Ah, eu queimei a carne. Não é que eu não fui bom o suficiente, eu não sabia fazer, pô. Não tinha receita, eu estou experimentando. Cada vez que eu fizer, eu vou fazer melhor, né? Mas o fracasso não. O fracasso tem um componente no que o outro vai pensar sobre mim. Essa é a jogada, o segredo. Descobri isso há muito tempo. E eu me lembro um rapaz, um amigo, não era rapaz, 30 e tantos anos, rapaz, se separou e estava dormindo no escritório dele. Eu falei, rapaz, por que você está dormindo no seu escritório, homem? É, porque eu não posso voltar para a casa dos meus pais. Mas por que você não pode? Ah, porque eu me sinto fracassado. Eu não posso voltar na casa dos meus pais porque eu me sinto fracassado. Eu não fui bom o suficiente para eles. Os meus pais vão dizer isso para mim, entende? Então, o fracasso não reside na minha capacidade externa de fazer, é na minha capacidade interna de fazer. E não é só o meu julgamento, é o julgamento dos outros, da sociedade, do que vão dizer sobre mim. Né? O que vão dizer sobre mim? Nossa, eu vou abandonar esse emprego, eu não quero esse emprego. Você está louco? Você nesse emprego ganha 50 mil reais. Você vai fazer o quê? Eu vou para a Chapada. Eu vou morar na Chapada. Mas, rapaz, você está louco? Mas como assim? Por que você está trocando 50 mil reais? Aí eu me sinto fracassado. Eu não aceito fazer isso. Eu fico nesse lugar onde eu estou para não ouvir isso das pessoas, né? Então, esse também é um sentimento de fracasso. O que vão dizer, o que vão pensar sobre mim, que eu não soube segurar o meu homem, não soube segurar o meu homem, eu sou uma fracassada. Quantas pessoas já ouvi falando isso no consultório? Eu não soube segurar o meu homem. Então eu não quero, eu vou continuar nessa relação, uma relação doentia, uma relação que envenena, que adoece não só a ela, quanto aos filhos, e se mantém nessa relação. Por quê? Medo de ser julgada do fracasso por não ter segurado o homem dela, né? E medo de não ter segurado a minha mulher.
Será? Poxa, vão dizer que eu não fui homem suficiente, que eu não dei no couro, né? Que eu não fui homem suficiente para segurar minha esposa, ou que eu não fui uma pessoa suficientemente boa porque ela gostou de outro. Eu fracassei enquanto homem, enquanto marido. Isso é o significado, o sentido do fracasso. O fracasso não é na operação externa em si, é em mim, no valor que eu coloco em mim, no valor que eu coloco no outro sobre mim mesmo, o olhar deles. É. Ou os pais podem pensar: caramba, meu filho está mexendo com droga. Puxa, eu fracassei no ensino. Fracassou na educação do seu filho? Você passou 9 meses com ele na barriga, você cuidou dessa criança até os 18 e às vezes até os 28, os 38, né? Você deixou de comer para que ela comesse, você deixou de se vestir para que ela vestisse, você deixou de dormir para pensar onde ela está, para cuidar dela quando estava doente, né? E você diz que fracassou na educação, como se a educação do filho ou da filha dependesse única e exclusivamente de você? Uh-uh. Depende do terceiro, do filho ou da filha? Também. Ou você esquece que você foi educada pelos seus pais e você tomou caminhos que você quis. Então, o sentimento de fracasso, ele é um julgamento interno que eu faço sobre o que os outros vão pensar sobre mim, não é? Mas o fracasso também, ele pode justificar sobre o que eu penso sobre como foram comigo na infância. Ah, então, caramba, será que o que eu penso, que os outros vão pensar de mim, é o que eu penso sobre o que foram comigo na infância? Pensou nisso? Você, você tem um julgamento muito forte contra seus pais. Eles não foram bons pais naquele momento, naquela situação. E aí, quando você se encontra numa situação, você pensa que os outros vão pensar isso de você, o mesmo que você pensa dos seus pais. Né? Mas tá, tem um jeito errado de lidar com o fracasso. Quer saber? Vou te ensinar como é que é esse jeito. O que você pensa não é o que as pessoas pensam. Então, poxa, eu não, eu não vou fazer arte culinária. Eu tenho que fazer medicina porque vão pensar o que de mim? Sou filha de médico, né? O que os outros pensam não é o que você pensa, e vice-versa. Então, esse é um jeito errado, porque você acredita que vão pensar de mim isso, isso. Isso não é verdade, isso é um jeito errado de lidar com o fracasso. Né? Isso é um jeito errado. Né? Outra, é, o seu julgamento não é o julgamento das pessoas. O que você julga sobre você, você está colocando na boca das pessoas, não é as pessoas. Não é como elas pensam, não é como elas julgam. Então, separa, esse é um jeito errado. As pessoas pensam isso, não é verdade. As pessoas dizem isso, não é verdade. Você ouviu, você leu o pensamento, como assim? Mãe de Ná agora? Né? Então, calma, esse é um jeito errado. Diminua isso e você vai mudar o seu olhar sobre o que é fracasso. Bom, tem um jeito certo. Tem um jeito certo também de lidar com fracasso. Sabe qual é? Preste muita atenção nisso. Isso pode ser a diferença entre você eliminar medos e inseguranças que travam você hoje, de ser melhor e mais feliz. O jeito certo de lidar com o fracasso é: você não tem a obrigação de ser o mais forte. Você não tem a obrigação de ser o perfeito, a perfeita. Você não tem a obrigação de ser o mais inteligente do mundo. Você não tem a obrigação de ser o mais rico, o mais trabalhador. Você não tem essa obrigação. Então, diminua, porque essas obrigações são um jeito errado de fazer.
Eu tenho a obrigação de ser perfeito. E aí, quando você não consegue, você se sente fracassado, porque é o julgamento seu em cima de você, na voz dos outros. Outro jeito certo de fazer é: você erra, não fracassa. Você erra, sim, como eu, como qualquer pessoa do mundo, e tem direito de errar. Você não fracassa. Lembra que eu falei que errar é externo, é algo que eu esperava alcançar e não alcancei? Só isso. Fracasso é algo interno que me julga, que me diz que eu sou ruim demais. Então você erra, sim. Você não fracassa. Tem outro jeito certo de lidar com o fracasso. Não existe idade, não existe sexo, não existe escolaridade, nível social e nem riqueza que obrigue você de entregar determinado resultado. Presta atenção nisso. Não existe sexo, idade, riqueza, classe social, nível social, escolaridade que obrigue você de entregar um resultado específico. Nada disso obriga. Você é você. Você não está obrigado. É como, por exemplo, passar num concurso. Eu sou obrigado a passar. E se eu não passar, eu sou um fracassado. Mentira. Mentira. Então, você pode eliminar medos e inseguranças, inconscientes ou não, que travam sua vida hoje de ser melhor e mais feliz. Convido você para estar na sessão 12/12 da terça-feira, entender melhor esse caminho. Lembre-se, você tem direito de errar quantas vezes quiser. Esse é o processo do aprendizado, da estrada, do caminho. Os grandes empreendedores erraram demais até chegar onde chegaram. Isso não exclui a possibilidade de eles continuarem errando. Fracasso é um julgamento contra você, contra quem você é e do que você é capaz. Não engole isso, não. Um abraço e até terça, no 12/12. Tudo de bom. Tchau, tchau.